Vamos agradecer a presença de todos. É uma alegria muito grande estar aqui, ver essa casa tão cheia, bonita, cheia de amigos que há muito tempo não víamos. Orson, venha mais vezes, viu? Porque assim a gente vê muitos amigos. Além de te ver, a gente vê outros amigos que fazia muito tempo que não vinha. Muito bom. Agradecemos bastante essa oportunidade. Vamos primeiramente elevar o pensamento a Deus, aos nossos irmãos que não vemos, ao nosso Mestre Jesus, para que ilumine essa tarde, para que todos estejamos repletos das bênçãos e que saibamos captar todos esses fluidos de luz, de amor e de caridade. Que esses 88 anos que comemoramos hoje se perpetuem muitas vezes e que essa casa continue levando a verdade e a luz a muitos corações. Que assim seja. Muito bem. Exatamente há 88 anos, no dia 10, que nem hoje, dia 10 de setembro de 1934, era fundada, na verdade, o albergue, né? Na casa de um grande trabalhador, de um grande cristão, que é o Policarpo Guilherme. Ele abriu sua própria casa aos migrantes e os acolhia como irmãos. Nada mais do que a prática absoluta do Evangelho de Cristo. Alguns poucos anos depois, nós temos a ata da primeira reunião mediúnica do Centro Espírita Verdade e Luz. Sabe quem esteve aqui, Orson? Em espírito, para exortar aqueles trabalhadores que estavam começando na seara a serem muito dedicados. A ata da primeira reunião mediúnica do Centro Espírita Verdade e Luz, 1941, se não me engano, alguns anos depois da fundação. Veio ninguém menos do que Bittencourt Sampaio. E Bittencourt Sampaio, ele primeiro não se apresenta, depois de uma insistência, ele diz: eu sou um espírito que nasceu na minha última vida, nasci no Ceará, né? No Nordeste, nasci em tal lugar, tal, mas se vocês consideram muito importante, aí ele falou o nome e exortando os trabalhadores a serem bons trabalhadores. Bom, em comemoração a esses 88 anos, no sábado passado nós tivemos aqui o Acácio Freitas, que veio lá de Pirassununga, uma palestra muito boa. Hoje nós temos o Orson Carrara, um grande amigo, grande trabalhador da seara, autor já de 21 livros já editados e já tem livro no prelo, né? Depois da palestra, nós estaremos com ele tomando um cafezinho, todos estão convidados, um chazinho fraterno, onde, aliás, ele vai poder vender os livros, autografar e bater um papo com a gente, esclarecer alguma dúvida da palestra, qualquer coisa assim, não é? Eu acho que é o que eu tinha para dizer. Virgínia? Tudo certo, né? Nós poderíamos citar outros tantos, né? Por exemplo, do Policarpo. Eu gostaria de citar uma outra pessoa que está sempre se manifestando aqui. Seu Arsênio. O ano passado, até agora eu não consegui visualizar, mas o ano passado ele estava aqui, ficou pertinho ali, que é o seu Arsênio Fosato. O senhor Arsênio Fosato, que foi também presidente da casa. Trabalhador da casa. Grande trabalhador. Tem outro espírito que vem bastante aqui também, que é o espírito Virgínia, que nos últimos anos, nas últimas décadas, trabalhou bastante aqui, mas é essa encarnada ainda. Enfim, muita gente boa passou por essa casa, espero que continue. Sem mais delongas, Orson, acho que você vai falar melhor que eu aqui, que a palavra é toda sua. Muito agradecido. Posso começar? Muito boa tarde a todos. Uma alegria retornar aqui ao Verdade e Luz, numa data
tão significativa. Eu estive nesta casa pela primeira vez há aproximadamente 30 anos, de 25 a 30 anos, né, Virgínia? Naquele seminário que nós fizemos aqui. Exatamente. Foi entre 25 e 30 anos a primeira vez que estive aqui. Depois de muitos anos, voltei outra vez, e nos últimos tempos, com bastante regularidade, essa regularidade interrompida apenas pela pandemia, né? E estar aqui no dia de fundação da casa, 10 de setembro, eu sabia que era aniversário da casa, via a publicidade, o cartaz dos palestrantes escalados, com muita alegria estou incluído entre eles, mas não tinha reparado que era exatamente hoje o aniversário do centro. E me surpreendi aqui com a informação, 10 de setembro, e hoje é exatamente o dia 10 de setembro. Ora, isso é um motivo de muita alegria, de muita gratidão, de muita honra, porque esta casa tradicional aqui da cidade, junto com outras casas, fazem esse papel importante de disseminação do conhecimento espírita. Eu não me lembro agora a data de nascimento, aliás, se o Edson quiser procurar aí no Google, Edson, a data de nascimento do Batuíra, Antônio Gonçalves Batuíra, porque essa expressão verdade e luz, se você veja lá nascimento e morte, essa expressão verdade e luz foi muito usada por Batuíra, que foi um grande nome da história do Espiritismo. E o Batuíra fundou um jornal que chamava, uma revista, Verdade e Luz. Pois não, Edson? Nascimento? Então o centro foi fundado... Não, nascimento? Não é morte, não? Ah, 1909. Não, 9... morte, e nasceu em 1834, não é? 1839. Possivelmente, ele que faleceu em 1909, possivelmente o pioneiro da casa, ou os pioneiros da casa, se inspiraram nessa expressão do nosso querido Batuíra para dar esse nome ao centro. Porque a expressão verdade e luz tem um significado muito abrangente, e que o Espiritismo nos dá, nos concede com esta abundância de conhecimento, né? Então nós nos sentimos muito honrados, muito felizes. Eu quero saudar aqui os amigos que estão acompanhando pelas redes sociais, porque esta expansão virtual é igualmente outro recurso fabuloso, né? Nós temos esse recurso na mão e devemos utilizá-lo, porque realmente atingimos pessoas que não fazemos ideia quem e onde, dada as carências da atualidade. Então eu quero abraçar vocês, cumprimentar a casa, a diretoria, os pioneiros, naturalmente atraídos, aqueles que estão no plano espiritual, atraídos pelo ambiente de gratidão que se forma aqui, pela regularidade das reuniões de sábado, retomadas agora, e uma casa que está bonita, né? Ganhou de presente uma reformulação, uma limpeza, uma aparência nova. Isso é muito bom e a gente deve fazer isso, porque a casa espírita representa a continuidade do nosso ambiente de família, do lar, para que a tranquilidade e a serenidade faça parte dessas questões todas. E assim que fomos convidados, e sabendo que fazia parte do mês de aniversário da casa, embora não soubesse que seria no próprio dia, nós oferecemos este tema, conflitos familiares. Aí está uma expressão gigantesca. Ela é muito ampla, porque se nós aprofundarmos as duas palavras, conflitos e família, e aí por desdobramento familiares, nós veremos a quantidade de assuntos que permeiam esta expressão, a quantidade de desafios que estão no ambiente familiar. Quando a gente fala em conflito, a gente lembra divergência de opinião, a gente lembra disputa, a gente lembra desrespeito até, a gente lembra egos inflamados, a gente lembra egoísmo, a gente lembra descaso. Nós vemos diariamente a questão dos conflitos familiares. Eles existem, por uma razão muito simples. Dentro de uma casa estão reunidos espíritos que têm necessidade de viverem juntos. Numa casa, numa família, se reúnem espíritos afins, e a palavra afins, por si só, nos indica com tranquilidade que são espíritos que se gostam,
São espíritos que se entendem. São espíritos que muitas vezes no olhar já se compreendem e gostam de estar juntos. Partilham daquele ideal comum. Normalmente olham para a mesma direção, apesar de serem criaturas diferentes. São espíritos afins. Eles se respeitam, eles se entendem, eles olham para a mesma direção, eles têm prazer de estarem juntos, curtem os momentos. E claro que nós podemos extrapolar a família e ir para outros ambientes. Mas o nosso enfoque principal, principalmente nessa abertura, é dizer do ambiente familiar, onde também se reúnem espíritos antagonistas, espíritos até adversários, ou para não dizer inimigos. A palavra inimigo ela é muito forte, né? Inimigo lembra aquelas disputas dos tempos medievais, em que, do tempo de duelo, que se encostava, dava um passo, virava, quem fosse mais rápido na garrucha, matava o outro. Inimigo de morte. Mas vamos amenizar isso, porque a evolução da sociedade, da mentalidade, das leis, mudaram pouco o cenário. E nós temos hoje adversários, muitas vezes ferrenhos, embora tenhamos inimigos de morte também. Nós vemos a ocorrência quase que diária no Brasil de feminicídio. Nós vemos ocorrências de encomendas de mortes, de criaturas que se desentendem, às vezes uma fechada no trânsito, às vezes uma pressa na saída de um estacionamento ou outras questões, dívidas, etc., e o sujeito passa para agressão máxima, com morte do oponente. Mas vamos trazer o assunto para a família, no ambiente das quatro paredes de um lar, onde estão espíritos afins, como dissemos, mas estão às vezes velhos adversários, revestidos com aparência de filhos, de mães, de pais, de cônjuges e outros parentes agregados. Então são espíritos que têm pendências entre eles e a sabedoria divina, através daquilo que nós conhecemos sobre o nome de planejamento reencarnatório, aproxima eles para viverem juntos, porque a lei de Deus é uma lei de amor e ela prevê que os filhos de Deus deverão se entender mais cedo ou mais tarde. Os que resistem ao entendimento entre si permanecerão juntos até que resolvam, até que se conciliem ou reconciliem. Isso explica muitas vezes o nascimento de gêmeos siameses. Muitas vezes bebês grudados são espíritos muito inimigos. Nós não podemos estabelecer isso como regra. Não vamos estabelecer isso como regra. Mas uma das hipóteses mais viáveis é de que se trata de espíritos muito inimigos. Mas também ocorrem nascimento de bebês siameses por força de necessidades outras que nós não temos alcance, nem dimensão para compreender. Porque às vezes bebês nascem grudados para propiciar uma experiência científica, cirúrgica até, espíritos que se oferecem para passar por isso, espíritos que precisam viver determinadas experiências que nós não temos acesso, nós não compreendemos a dimensão exata, nós não temos o currículo de cada um, no entanto nascem grudados. Mas a hipótese mais comum é de velhos inimigos. Mas velhos adversários ou velhos inimigos não necessariamente precisam nascer grudados, né? Às vezes nascem dois irmãos, às vezes nascem mãe e filho, ou pai e filho, ou pai e filha, e a gente vê diariamente filhos que não se entendem com os pais. Às vezes tem uma grande afinidade com a mãe e detesta o pai ou vice-versa. E às vezes é o pai que não aceita o filho, a mãe que tem uma repulsa desde a gravidez por aquele filho. Resultado de conflitos familiares que extrapola o ambiente atual da família. Muitas vezes tem raízes no passado. Mas nós não podemos também dizer que tudo é raiz do passado.
Não podemos generalizar. A doutrina espírita nos convida ao raciocínio. Às vezes é fruto de teimosia e implicância agora. Às vezes é orgulho agora. Ou vivência do egoísmo agora. Então nós vemos todo tipo de exploração que existe, todo tipo de desrespeito que existe, resultante ou resultando em conflitos familiares. Esses conflitos, eles têm muito a ver, está diretamente conectado com a atividade de um centro espírita, no sentido educativo, que os princípios e ensinos do Espiritismo oferecem para o restabelecimento da paz e da harmonia da família ou familiar. Porque o Evangelho oferece todos os recursos para isso. O Espiritismo, ampliando a compreensão do Evangelho, igualmente cumpre esse papel, para que os conflitos sejam atenuados com as virtudes conhecidas, como a paciência, a tolerância, a resignação, os exercícios todos, principalmente de humildade. Então, é um assunto pertinente aos nossos dias, é um assunto que diz respeito a todos nós, e naturalmente nunca é demais abordar esse assunto. A literatura espírita e também a literatura não espírita, especialmente no âmbito da psicologia, trazem uma contribuição extraordinária para esse assunto. A psicologia, que avançou muito, eu não sou psicólogo, mas eu acho a psicologia uma ciência fenomenal, porque estuda esses dramas emocionais que de uma forma ou de outra trazemos. A psicologia tem trazido uma contribuição valiosa para atenuar esses conflitos. Muitas vezes a terapia de casais, ou a terapia de uma pessoa que seja pai ou seja filho, enfim, pode oferecer uma contribuição muito expressiva. Agora vocês imaginem a psicologia à luz do espiritismo. E nós temos muitos psicólogos espíritas que, aliando o conhecimento avançado da psicologia, que hoje se distribui em diversas especializações também, não é mesmo? Nós vamos aplicar o conhecimento espírita que enriquece essa ciência. Porque a doutrina espírita, por si só, ela já é essencialmente educativa. A doutrina espírita é uma ciência, com embasamento, com solidez científica, desdobramentos filosóficos e consequências morais, constituindo-se numa proposta educativa individual e familiar. Portanto, a contribuição psicológica espírita é gigantesca. Se conseguirmos aliar as duas, será sensacional. A propósito, eu quero, com muita ênfase, mas com muita ênfase, indicar a vocês uma entrevista que eu fiz com a Gisele Marques, de Juiz de Fora. Ela é uma dirigente espírita do Centro Espírita Amor e Paz, em Juiz de Fora. Ora, Juiz de Fora é uma cidade gigantesca, em torno de 700 mil habitantes, 650 mil, 700 mil habitantes. Tem mais de 60 centros espíritas. Este eu não conhecia, eu já fui muitas vezes fazer palestra em Juiz de Fora. Mas ela é dirigente do Amor ao Próximo. E eu entrevistei ela sobre a experiência de vida dela. Eu gosto muito de fazer essas entrevistas. A entrevista foi tão boa, mas foi tão boa, que a gente não conseguia parar. Quando deu uma hora, eu falei: Gisele, vamos interromper aqui, gravar uma sequência. Então fizemos o encerramento formal para não ficar longo e gravamos a parte 2, ali na mesma gravação, depois foi só cortar, né? Fizemos o início da outra, então tem parte 1 e parte 2. E ela fala da proposta educativa espírita, é o título da entrevista. Todavia, ela foi de uma felicidade. Por que eu estou falando da Gisele? Porque ela foi de uma felicidade tão grande que em determinado ponto da sua abordagem, e eu quero sugerir a vocês, se não encontrarem o link, me ligue, me passe zap, peça para a Virgínia entrar em contato comigo, porque vocês precisam ver essas duas entrevistas. São duas partes, parte 1 e parte 2. Vocês vão achar lá no meu canal, Gisele Marques. Parte 1 e parte 2. Sensacional. Foi uma das melhores entrevistas que fiz nos últimos tempos. Mas por que eu estou citando a Gisele?
Porque em determinado ponto da sua abordagem, ela fez a afirmação que será de muito interesse que os centros espíritas, vez por outra, numa periodicidade que cada casa vai definir, claro, a depender da sua logística, a depender da sua programação, trazer psicólogos espíritas para responder às angústias dos pais, para atender esta carência de emotividade que todos temos, essa carência emocional que trazemos no âmbito familiar, porque a doutrina espírita, sendo educativa, ela muito contribui para a harmonia da convivência. Então imagine vocês fazermos eventos específicos, aproveitando ou não o horário habitual da palestra, ou fazendo eventos especiais, para que, defronte uma psicóloga, e nós temos várias, possamos fazer roda de conversa sobre as nossas dúvidas à luz do Espiritismo. E eu não tenho dúvida que os nossos psicólogos espíritas aceitam esse tipo de compromisso. Eu já fiz várias entrevistas com psicólogos, abordando essas questões e outras, com a educação de filhos, com a nossa própria harmonia interior. Então nós queremos deixar essa sugestão aqui para uma casa que está fazendo 88 anos e pode naturalmente aplicar essa sugestão dada pela Gisele. Mas mais do que as minhas palavras, se vocês ouvirem a Gisele, vocês vão compreender o alcance do que eu estou falando. Mas, como eu dizia, a literatura espírita, e eu falei da psicologia até agora, vamos agora especificamente na literatura espírita. A literatura espírita também é muito rica em recursos teóricos, didáticos, para aplicação no atenuar de conflitos familiares. Vários autores, como Joana de Ângeles, espírito, como Marcos de Mário, que tem um canal de YouTube destinado aos pais. Acessem lá o canal do YouTube IBEM Educa. Ele só fala de educação de filhos. Não é um canal espírita, ele é espírita, mas o canal é destinado aos educadores e aos pais. E veladamente, sem usar o termo espírita ou as expressões espíritas, ele coloca o conhecimento para benefício daquele que se vale, daqueles clipes curtinhos. Ele faz clipes curtinhos. Então, o canal do YouTube é IBEM, I-B-E-M, IBEM Educa. Também quero indicar a vocês. Mas, nessa riqueza de literatura, vários livros disponíveis, nós escolhemos um. Esse livro é muito conhecido, muito. Ele é antigo, muito antigo. Ele é da década de 70, se não me engano. É um livro ditado pelo Espírito André Luiz, pela psicografia do notável Chico Xavier. Mas vejam só, esse livro tem 50 capítulos. São capítulos curtos, compactos. Eu vou colocar aqui na tela os títulos dos capítulos. Vejam só, aí estão os títulos dos 10 primeiros capítulos. Ao levantar-se, saudações, nos domínios da voz, no recinto doméstico, entre cônjuges. Nesses 5 primeiros capítulos aí, a gente já percebe como é que a gente levanta cedo. Com a cara amarrada? Ou, bom dia, não é? Bom dia por quê? Não é? Tem gente que não ouse falar bom dia. A Neuza está lembrando aqui que alguns respondem bom dia só se for para você. Isso vem de filho, vem de marido, vem de esposa, depende, né? Então, ao levantar-se, as saudações e os domínios da voz, no recinto doméstico, entre cônjuges, 5 capítulos aí, só para falar disso. Vocês imaginem quanta coisa tem aí, porque tem gente que é pessimista e transmite na voz, na maneira de dirigir-se ao outro, essa questão agressiva que piora o ambiente. Experiência doméstica, parentes difíceis. Vocês têm parentes difíceis aqui em Rio Claro também? Aqui não tem, né? Nenhum, né? Ambiente caseiro, apresentações na via pública, já saiu na rua, tá vendo? Então são 10 capítulos. Agora vejam a sequência dos capítulos no índice, mais 20. Comércio, intercâmbio, perante os amigos, antagonistas. Olha aí.
ante os pequeninos, as crianças, que nós contaminamos com as nossas viciações. As crianças, com a sua pureza, com a sua inocência, com aquela pureza da infância, as crianças são contaminadas pela nossa amargura, pela nossa maneira de conduzir a vida, pelas nossas reclamações, pela voz alterada. E as crianças copiam os pais e absorvem essas vibrações. Ver e ouvir, chefia e subalternidade, dever e trabalho, em torno da profissão, nos compromissos de trabalho, obstáculos. Os 20 primeiros capítulos. Mas vamos lá. Claro que eu não vou ler capítulo por capítulo, é só uma apresentação da obra. O nosso objetivo é outro. Assuntos de tempo, perguntas, melindres, desejos, preocupações, em torno da felicidade perante os outros, modos desagradáveis. Todos nós, acho que nenhum escapa disso. Eu me incluo, é claro. Todos nós temos momentos de inconveniência. Concordo? Que tem hora que a gente é inconveniente, que a gente derrapa na inconveniência, fala coisa que não deve, fala sem pensar. Isso é nosso. Faz parte do estágio que estamos ainda. Né? Temas importunos, auxílios sempre possíveis. Nós temos um amigo em São Carlos, aliás, eu vou sugerir ao Edson, a Virgínia convidá-lo, eu não sei se ele já veio aqui. O Otacílio já veio aqui, Edson? Não? O Otacílio, vocês precisam convidá-lo para vir aqui. O Otacílio Rangel, ele é um gênio. Ele é um cientista muito reconhecido, muito respeitado na área acadêmica da ciência. No meio acadêmico ele é muito respeitado. Tem uma carreira acadêmica maravilhosa. E o Otacílio também é espírita, mas de uma humildade, de uma grandeza moral, que a gente adora ficar perto dele. Ele é um homem magrinho, né? Hoje ele estava com o prato cheio assim, eu falei, Otacílio, como é que você consegue ser magro? Ele falou, não, embaixo era só alface, era só cobertura em cima. Ele é um homem magrinho, pequenininho, de uma simplicidade, de uma humildade. Nós almoçamos junto hoje, passando pelo shopping, encontramos com ele e almoçamos juntos. E então, o Otacílio é uma criatura que estuda muito a doutrina espírita. Quando ele começa a falar, você não dá nada para ele. Falei, essa palestra é hoje. Mas aquilo vai num crescente que você fica boquiaberto de ouvir o Otacílio. Ele está pertinho de vocês aqui. Ele é de São Carlos, né? Então, o Otacílio, nas suas abordagens, ele fala da nossa pequenez. Nós somos criaturas pequenas ainda. Somos iniciantes dos estudos dessas verdades transcendentais. Somos almas jovens que estamos aprendendo a caminhar. O aprendizado é gigantesco e temos no Espiritismo esta oportunidade deste amadurecimento que nós não podemos desperdiçar. E nesta vontade que devemos alimentar de melhorar o nosso padrão moral, precisamos começar a vencer os modos desagradáveis, de deixar de sermos inconvenientes. Quantas vezes eu me pego sendo inconveniente? O trabalho não é fácil, porque ainda está incrustado em nós, está ainda em nós esses comportamentos desagradáveis, às vezes inoportunos ou importunos, né? Mas vamos lá. Notas breves, presentes, hábitos infelizes. Vocês já imaginaram quanta coisa cabe dentro da expressão, do título hábitos infelizes? Existe um amigo nosso que fez uma comparação no artigo, Rogério Coelho, de Muriaé, Minas Gerais, que falar palavrão, que se torna um hábito tão comum na vida brasileira. A gente assiste filme, como falam palavrões esses atores, filmes de todas as origens, não é só filme brasileiro, filme de outras nações, é um uso comum. E a gente não imagina que falar palavrão dentro de casa, não deve falar em lugar nenhum, né? Mas dentro de casa, o Rogério compara isso a você despejar uma caçamba de detritos fétidos dentro de casa. Aquilo impregna a casa de vibrações, como se fossem um monte
de larvas distribuídas pela casa, não é por causa da palavra, mas é por causa da vibração que o palavrão traz, impregnando. É um hábito muito infeliz falar palavrão. Então, entre outros, né, reclamação e todo tipo de hábito que possa ser classificado como infeliz. Sugestões no caminho, indagações no cotidiano, temas da crítica, em matéria afetiva, separações, questões a meditar, correspondência. E na última série de capítulos, reuniões sociais, festas, divergências, hóspedes perante o sexo, visitas fraternas, visitação a doentes, imprevistos durante visitas na assistência social e ante a oração. No item 44, hóspedes, eu não vou ler o conteúdo do capítulo, o objetivo não foi ler o conteúdo do livro. O objetivo é estimular o público a procurar o livro. Depois nós vamos mostrar por quê. Mas, no quesito hóspede, eu vou me lembrar aqui de uma história de Peixotinho. Peixotinho foi o maior médium de materializações que o Brasil ou o mundo já teve. Peixotinho ficava em estado letárgico e o espírito se materializava utilizando-se do seu ectoplasma. Ele ficava inconsciente e os espíritos se utilizavam do seu ectoplasma, que saía pelos orifícios naturais, principalmente da cabeça, pelo ouvido, pelo nariz, pela boca, e os espíritos se manifestavam. Então era muito comum na casa dele materializarem espíritos, como o Meimei, até o Clarencio de nosso lar se manifestou lá, André Luiz, através de Peixotinho. Peixotinho foi um grande médium. Ele era um homem baixinho, ele era militar, mudou de residência muitas vezes por ser militar, mas principalmente no Rio de Janeiro e em Minas, aconteceram grandes fenômenos de materialização. E é muito interessante, porque ele tinha 9 filhos. Me parece que eram 8 mulheres e um homem. Coitado desse homem. Imagina. Mas o casal Peixotinho... Olha, é discriminação, né? Conflitos familiares. Imagina um homem viver com 9 mulheres. Não é fácil. 8 irmãs e a mãe... Mas discriminação, está correto, Virgínia. É uma brincadeira só para vocês descontraírem um pouco, né? Nada contra a mulher, pelo contrário, benditas mulheres, benditas mulheres. Mas o Peixotinho era casado, daqui a pouco eu lembro o nome da mulher dele, que eu não estou me lembrando para dizer aqui. E o casal era muito afim, identificado com o mesmo objetivo. Eles já eram cônjuges na época do Cristo. Essa revelação veio posteriormente. Na época do Cristo, eles já hospedavam pedintes, miseráveis, doentes, etc. Desde aquela época que eles estão nascendo marido e mulher. O que vocês acham disso? Dá para aguentar ou não? Dá, não dá? Hã? Dá. Mas ali se trata de 2 espíritos superiores e afins. Tem um detalhe. Então eles nasceram muitas vezes como marido e mulher. E agora, no século passado, né, século XX, eles estavam juntos novamente, como marido e mulher, 9 filhos, numa casa pequena e atendendo todo tipo de carência. A mulher dele fazia comida na quantidade de pessoas que vinham almoçar. Ela não sabia quem vinha almoçar, mas a quantidade de comida que ela fazia dava para as pessoas que iam almoçar na casa deles. Além dos 9 filhos, vinha uma multidão, cada dia vinha mais 4, mais 5, mais 10, mais 3, cada dia era uma história. E a comida sempre dava. Os próprios filhos falam que não entendem como é que era esse processo. Mas enfim. Mas ali naquela casa iam principalmente obsidiados. Pessoas envolvidas com graves obsessões. Porque o Peixotinho atendia essas pessoas, a mulher dele também, né? E ambos eram muito caridosos. E forneciam desde comida, atendiam doentes físicos, obsidiados, e também atendiam com operações espirituais de espíritos materializados. E eu entrevistei recentemente a Alcione, que está no meu canal também, Alcione Peixoto. Ela está hoje na faixa dos seus quase 80 anos, e a Alcione contou uma experiência da própria vida dela, que
assistindo uma aula de história, quando ela era criança, a professora começou a falar de José do Patrocínio, o grande nome que liderou o movimento abolicionista, um dos grandes abolicionistas do Brasil. E a professora perguntou: alguém aqui já ouviu falar de José do Patrocínio? E a menina Alcione, por volta dos seus 8 ou 9 anos, vai, claro, ele vai lá em casa. Aí desabou o mundo, né? Vocês imaginam. Porque o José do Patrocínio materializava-se através do pai. E andava pela sala e curava os doentes. A menina via, foi falar para a professora que ia lá em casa. Vocês imaginam, a professora mandou chamar a mãe dela. Porque naquele tempo era uma época de preconceito. Vocês imaginam a situação da menina. Ela conta isso hoje e dá risada, né? Mas eu trouxe José do Patrocínio aqui e trouxe o nosso Peixotinho, porque o Peixotinho e a mulher, com essa ênfase evangélica, caridosa, que eles praticavam com muita constância, o Peixotinho pendurou um quadro numa moldura na sala de refeições, escrito assim. Eu vou usar as minhas palavras porque eu não lembro decor, mas o sentido é o mesmo. Esta casa é do Senhor Jesus, ou pertence a Jesus, alguma coisa assim. Esta casa pertence a Jesus, que é hóspede invisível e ouvinte atento de nossas conversas. Vocês imaginem, essas crianças, toda vez que iam almoçar ou jantar, ia lá, esta casa pertence a Jesus. Por quê? Eles atendiam todo tipo de carência e miséria, né? Eles traziam mendigos para dormir em casa. Muitas vezes a mãe tirava os filhos da cama deles para acomodar mendigos. A criança dormindo, fala: filho, vai dormir no sofá com a sua irmã, porque eu preciso pôr um doente aqui. Vocês imaginam a noção ampla de caridade. Então era uma casa de Jesus. Esta casa é de Jesus, hóspede silencioso e ouvinte atento de nossas conversas. Jesus poderia visitar a casa? Claro que sim. Como não? Mas não só Jesus. Naturalmente que bondosos espíritos habitavam aquela casa e frequentavam aquela casa em nome do Cristo. Então eles eram invisíveis aos olhos dos encarnados, mas ouvidos atentos a tudo que se conversava. Então ali naquela casa não tinha lugar para maledicência, não tinha lugar para reclamação, não tinha lugar para xingamentos. Ali era sempre o amor ao próximo. E então, voltando aqui ao livro Sinal Verde, que nós mostramos os títulos dos 50 capítulos, esta obra memorável, que muita gente já leu e conhece, eu tenho certeza aí que na biblioteca do centro tem, e até para empréstimo, não é, Rogério? Então eu quero sugerir a vocês que busquem esse livro, porque este livro são 50 textos. Como eu disse para vocês, 50 capítulos. Cada capítulo tem no mínimo 10 recomendações. A média de recomendações por capítulo. Agora você imagina, 50 vezes 10 são 500 recomendações de vivência harmoniosa, que extrapolam o ambiente familiar. Claro, não é só no ambiente familiar, mas nos orienta ao andamento fora do ambiente familiar, garantindo-nos com recomendações saudáveis, com recomendações fundamentadas no Evangelho, posturas melhores que todos queremos. Vivemos esse instante de balbúrdia, vivemos esse instante difícil da história, mas temos na doutrina espírita o grande manancial de conhecimentos. Então, conversando com o Otacílio, voltando agora ao Otacílio, né? O Otacílio fala muito dessa assistência permanente que nós temos dos Espíritos, da grandeza divina que nos envolve, e que se nós pararmos para pensar, nós não vamos nos entregar a desânimos, a tristezas, mas vamos prosseguir, Então isso significa muito para nós, porque este livro, Sinal Verde, é um precioso formulário de receitas preventivas na garantia da saúde interior. O descuido com o nosso interior causa as enfermidades que se manifestam depois exteriormente. Nós estamos, eu e Américo Sucena, gravamos uma série de episódios do livro Nosso Lar e os Mensageiros. Os dois
livros já foram gravados em episódios de 30 minutos, em média. E estamos gravando agora o Missionários da Luz. E ontem gravamos o capítulo, eu não me lembro se é 7 ou se é 8, que tem o título de Socorro Espiritual. E nesse capítulo Socorro Espiritual, André Luiz e Alexandre vão atender um homem que está à beira da morte, fruto de excessivas preocupações. O cara se preocupou tanto com as questões todas, que ele estava à beira de uma trombose, de um AVC, de um derrame, por força do exagero de preocupação. Claro que nós temos preocupações, todos nós temos, variadas, aflições que nos pressionam, mas é preciso administrar essas preocupações para não cair nos excessos, porque os excessos desequilibram a maquinaria orgânica. Então esse livro, ele é um formulário de receitas. Consultá-lo será sempre útil, porque ele é um verdadeiro ensaio de imunologia da alma, no dizer de Emmanuel, lá na introdução do livro de 1971. Vejam, esse livro tem mais de 50 anos. Está à nossa disposição. É um verdadeiro manual para o nosso equilíbrio. Então são questões que nos devem ajudar. E aqui nós vamos apresentar algumas frases do livro, tiradas de capítulos variados, são poucas frases, só para a gente rechear o que foi falado até aqui. Vejam só, a casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria. O lar é onde a união e o companheirismo se desenvolvem. Está lá no capítulo 8. Então a casa não é só um refúgio contra o vento, contra o frio, contra o sol, mas é o lar que deve promover essa união e o companheirismo como desenvolvimento da nossa capacidade de viver. Enfeite o seu lar com os recursos da gentileza e do bom humor. Capítulo 8. Enfeitar o lar, né? Não custa ser gentil, nos tratar bem uns aos outros, dizer palavras de estímulo e de carinho. Nós temos uma tendência egoísta de querer valer o nosso ponto de vista, temos uma tendência de querer impor as coisas, mas olha aí no que dá tragédias de todo tipo, né? Então, por que não o bom humor e a gentileza? Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhes compartilham a existência. As mulheres, por natureza, são cuidadosas, são carinhosas, elas têm muito mais cuidado com as coisas. Os homens são práticos, né? Os homens muitas vezes não prestam atenção nos detalhes, as mulheres já são detalhistas. Então, por que não observar detalhes caseiros para incentivar esse trabalho que as mulheres fazem com tanta competência? Fugir de apontamentos e relatos inconvenientes à mesa, principalmente na hora das refeições. Eis o cuidado que nós devemos ter, né? A Gisele Marques, que eu citei para vocês, ela vai se referir inclusive aos adolescentes que se trancam no quarto, perdem a oportunidade, não conversam com os pais, só ficam lá nas redes sociais, nos aparelhos eletrônicos, né? E esses são detalhes da convivência que podem gerar conflitos. Mas quando André Luiz cita fugir de apontamentos e relatos inconvenientes à mesa, nós conhecemos um caso de dois irmãos que se alfinetaram na hora do almoço. Os dois começaram a se cutucar, se alfinetaram, e aí gerou aquele clima, né? Uma chorou, o outro foi embora, levantou da mesa bruscamente, ficaram 3 meses sem se falar. E é interessante porque isso acontece todo dia, não é só entre irmãos. Quantos maridos não alfinetam as esposas com frases inconvenientes, e quantas esposas não perturbam a vida dos maridos também, com indiretas, cutucadas, alfinetadas. E isso acontece não só na família, como na vida profissional. Às vezes as cutucadas, alfinetadas, indiretas que nós vemos na política, nos esportes, nos artistas, isso está em todo lugar. Está em todo lugar. E outro dia, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, lá nas Instruções dos Espíritos, tem uma mensagem de Paulo de Tarso, perdão das ofensas. Tem 2 mensagens no subtítulo Perdão das Ofensas. O primeiro de Simeão e a segunda de Paulo de Tarso.
E Paulo de Tarso, em determinado momento da sua mensagem, vai dizer o seguinte: não é no meio nem no fim, a mensagem não é longa nem curta, mediana, algumas linhas. Ele começa assim, ele vai falando que é o perdão, a maneira de perdoar, perdoar não é esquecer, mas ele diz assim: essa luta, que luta? A luta dos interesses variados, a luta do egoísmo, das paixões que nos deixamos seduzir, as lutas de opiniões, as disputas de todo tipo. Essa luta, diz Paulo de Tarso, não sou eu que estou falando, está lá no Evangelho, vocês podem conferir. Essa luta que começa com uma alfinetada. Algumas edições falam de espinhos, outras falam alfinetada. A palavra alfinetada vem de alfinete. Alfinete é um acessório metálico fino, se a gente não tomar cuidado, a gente fura o dedo, não é mesmo? Então precisa tomar cuidado para manusear o alfinete. E nós, os brasileiros, criamos a palavra alfinetada, que é sinônimo de cutucada, de indireta, muitas vezes agressiva, ou de direta mesmo, né? É bem próprio do relacionamento e dos conflitos. Então Paulo diz, essa luta que começa com uma alfinetada e culmina com um rompimento, e aí segue dizendo, quem sabe não foi você, dirigindo-se ao leitor, ou não fomos nós, que demos início a um conflito. Porque não ficamos quietos na hora que deveríamos, porque não soubemos calar o ego, o egoísmo e o orgulho, a vaidade, etc. É muito grave a gente pensar isso, né? É muito sério e põe à mostra a nossa mediocridade, de como nos descuidamos, de como somos ainda distraídos e não nos preocupamos com valores essenciais que podem desenvolver. Rompimento lembra rompimento de adutora da Sabesp. Rompimento lembra cabo da internet rompido por acidentes variados. Mas rompimento também tem rompimento familiar, de um não fala com o outro. Conheço vários casos, vocês também conhecem, de filha que não fala com o pai ou não fala com mãe, de irmãos que não se falam, de cônjuges que viraram inimigos. Está cheio disso. É bem próprio do nosso tempo, um tempo ainda egoísta, um tempo marcado por agressividade. Então André Luiz faz essa recomendação simples aí, fugir de apontamentos e relatos inconvenientes. Aí ele traz a mesa das refeições, né? Um lugar sagrado, do ponto de vista da importância de alimentar o corpo para o bem-estar, para a abundância. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Então, aqueles que temos parentes problemas, vamos pensar assim, é um teste, está me testando a paciência para eu aprender a ter paciência. Não? Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem justa causa ou sem causa justa. Normalmente fomos nós os causadores, quer ver só? Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas no passado por nós mesmos. Por isso é que o planejamento reencarnatório traz os dois juntos outra vez, para que se entendam. Capítulo 7. Diante de balconistas fatigadas ou irritadiças, reflitamos nas provações que as constrangem na retaguarda do lar, sem negar-lhes consideração e carinho. Às vezes nós reclamamos do atendente de uma repartição pública, de um mercado, de uma farmácia, etc. Mas vai saber o que o balconista ou a balconista não está passando em casa, né? Nas provações que está enfrentando. Em qualquer telefonema, recorde que no outro lado do fio está alguém que precisa de sua calma, a fim de manter a própria tranquilidade. Por isso que o Rogério fala, boa tarde. Não é, Rogério? Para que a tarde seja boa. Ele é muito carinhoso, porque ele fala assim, boa tarde, Orson Peter Carrara. E eu gosto de ouvir, viu, Rogério? André Luiz, capítulo 3. Toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho da verdadeira felicidade. Imagine o que cabe dentro da frase serve além do dever.
O freio da moral funciona nos recessos da consciência. E uma consciência sem freios é pior que furacão. Por isso que a gente vê uma sociedade destrambelhada, com tantos problemas, né? É o esquecimento da moralidade que deve nos conduzir. Por isso aí está o Evangelho para nos ensinar. Trabalhar com Jesus na restauração da fé viva entre os homens é a grande tarefa do momento. Aqui não é do sinal verde, mas é da Verdade Responde, capítulo 20, de Emmanuel. Trabalhar com Jesus na restauração da fé viva entre os homens é a grande tarefa do momento. Nós precisaríamos fazer um congresso com essa expressão, trabalhar com Jesus. O que isso significa? Aqui é um momento fugidio da palestra, né? Mas o que é trabalhar com Jesus? Né? De que forma entendermos mais propriamente essa expressão? Mas é a grande tarefa do momento para restaurar, para recuperar a sociedade desse caos social que se apresenta. E nós, os espíritas, diante de uma casa que está com seus 88 anos, completados hoje, podemos realizar trabalhos variados, colocando à nossa disposição, colocando a nossa boa vontade, o nosso tempo, o nosso esforço, o nosso entusiasmo, em favor desta causa, a causa do Espiritismo, que é uma causa nobre, é uma causa que aqui está para nos ajudar à conquista da felicidade. Tudo isso, naturalmente, por gratidão ao Mestre da humanidade. Tenhamos nele o nosso modelo e guia, como ensinaram os Espíritos. Não é por acaso. É um Espírito maduro, é um Espírito experiente, é um Espírito que já passou pelas dificuldades que passamos e compreende a vida em toda a sua expressão, ajudando-nos a agir com discernimento, a agir com bondade. Então eu quero agradecer a vocês, cumprimentar a casa, agradecer a Jesus pela oportunidade desta tarde. O tema conflitos familiares, ele é muito amplo, poderá ser abordado de vários outros aspectos, trazer exemplos, depoimentos de pais e mães. Mas nós trouxemos essa contribuição do livro Sinal Verde justamente para incentivar o conhecimento do aconselhamento moral que esta obra traz aos nossos corações. Bom, já que a casa está fazendo aniversário hoje, tem alguém que faz aniversário hoje aqui? Não? Vocês não fazem aniversário aqui, viu, claro? Quem são os aniversariantes de setembro? Então vocês ganharam presentes. Podem vir aqui na frente, por favor. Um presente.